Olá, meu nome é Marina de Oliveira e junto com a professora doutora Anita Drummond e o professor doutor Newton Évora do Rosário, vou apresentar o meu trabalho que é intitulado como Análise da variação do nível do reservatório Rio Grande, represa Billings, durante eventos climáticos extremos no ABC Paulista no período de 2000 a 2020. Fazendo uma breve introdução sobre a represa Billings e o ABC Paulista, que está localizada a sudeste da região metropolitana de São Paulo, a represa Billings abrange grande parte dos municípios que compõem o ABC. Ela também possui uma grande importância quanto ao abastecimento hídrico. Ela possui dois sistemas principais, o sistema Taquacetuba-Guarapiranga, que realiza a transposição das águas do sistema Billings para o sistema Guarapiranga, e também o sistema Rio Grande, que foi utilizado nessa pesquisa, que abastece não somente alguns dos municípios do ABC, mas também a região metropolitana de São Paulo. Além disso, a represa tem atividades econômicas dependentes nessa região. Pesca, turismo e outras atividades são realizadas na região e, por isso, ela possui uma importância quanto a esse recurso. Diante do cenário das mudanças climáticas, o aumento e a intensidade dos eventos, o aumento da intensidade e frequência dos eventos extremos, como por exemplo o excesso ou o déficit de chuva, pode trazer alguns impactos socioambientais em diferentes escalas, em períodos de estiagem muito longos ou então chuvas intensas. Um método utilizado para identificar e monitorar esses eventos extremos é a utilização de índices. O índice de precipitação padronizada, por exemplo, é o índice utilizado para medir e monitorar esses eventos extremos. Na região do ABC Paulista, é muito difícil encontrar estudos do ponto de vista climático. É uma região que carece desses estudos e por isso foi utilizado nessa pesquisa. Portanto, o objetivo da pesquisa foi analisar a variação do nível do reservatório Rio Grande, pertencente à represa Billings, durante eventos extremos úmidos e secos, identificados nas escalas de SPI no período de 2000 a 2020. Falando um pouco sobre a metodologia utilizada, a primeira etapa consistiu na extração dos dados de precipitação mensal do satélite do GPMA-MERGE, e a partir daí foi calculado o índice SPI para os valores de precipitação. Para esse cálculo foi utilizado o software R através do pacote do SPEI, um outro índice de precipitação padronizada também, porém ele utiliza a evapotranspiração e também pode ser utilizado para o SPI. A partir disso, o SPI ele classifica em 2 ou mais para condições que são úmidas, ou até de 0 a 2 ou menos para condições secas, em leve, moderado, severo ou extremo, como na tabela ao lado. O SPI ele é um índice multiescalar e utiliza exclusivamente valores de precipitação. Ele pode ser calculado nas escalas mensal, trimestral, sazonal ou anual. A utilizada nessa pesquisa foi a escala anual, ou seja, o SPI 12, que permite associar a precipitação a impactos hidrológicos. Sobre a metodologia do corpo hídrico, foram extraídos os dados do reservatório Rio Grande, que é localizado no braço do Rio Grande, na represa Billings. Onde a gente encontra esse ponto vermelho na figura é o ponto telemétrico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e que disponibiliza dados online. Foram extraídos, então, os valores diários do nível do reservatório e calculadas as médias mensais. Também foram feitas a correlação de Pearson entre o nível e o SPI 12 e o teste T para avaliar a significância. O gráfico apresenta um dos resultados obtidos, em que foi comparado o nível do reservatório Rio Grande ao longo do ano e também o seu ciclo anual de precipitação. Observando o mês em que ocorre o maior valor de precipitação, janeiro, se compararmos com o maior valor do nível do reservatório, observamos então uma defasagem de 3 meses, sendo o pico em janeiro, o pico da precipitação em janeiro e o pico do maior nível do reservatório em abril. Também, se observarmos o oposto, ou seja, um mês em que ocorre menor precipitação, que é em agosto, observamos que aproximadamente 3 meses depois a gente obtém também os menores valores da variação do nível, ou seja, existe uma defasagem temporal entre o nível do reservatório Rio Grande e a precipitação acumulada, antecedendo o período de 3 meses aproximadamente. O segundo gráfico apresenta outros resultados importantes. Após a identificação dos eventos na escala do SPI 12,
foi então recortado o período em que esses eventos ocorriam, a partir de 2008 até 2020. Foram encontrados então 2 eventos úmidos e um grande evento seco. Eles estão indicados no gráfico como início, pico e fim de cada evento. O resultado obtido foi, então, que a anomalia de precipitação, as barras preenchidas, coincidem com os valores de SPI positivo, ou seja, que indica uma maior variação de nível, uma anomalia positiva de nível com um SPI positivo, ou seja, um evento considerado úmido. Então, também ocorreu nos 2 eventos úmidos e também nos eventos secos, com anomalias negativas de nível e também o SPI negativo nos 2 picos que foram identificados como mais importantes durante o longo período seco. A correlação do SPI e anomalia de nível foi de 0,44, o que é considerado razoável e estava dentro de valor de significância para 95% de confiança. Algumas considerações finais e sugestões que eu gostaria de ressaltar é que os resultados foram favoráveis para o uso do SPI 12 no ABC Paulista para o sistema de monitoramento de nível do reservatório Rio Grande e também o uso do SPI 12 para a identificação de períodos secos, considerando que a represa Billings ela possui um sistema de abastecimento local e também da região metropolitana de São Paulo, que pode ser prevenido ou até, de certa forma, planejado, né, melhorar o planejamento hídrico a partir dessa identificação desses períodos secos. E também uma defasagem temporal que permite prevenir e até melhorar questões de planejamento e gestão pública voltados para a segurança hídrica e saúde pública, como então o próprio racionamento de água. E essa pesquisa fez parte da produção do TCC, que foi sobre eventos climáticos extremos no ABC Paulista, uma identificação via índice padronizado de precipitação, condições oceânicas associadas e impactos no nível do reservatório. Essa é a lista de referências. Muito obrigada!